Já parou para pensar por que tantas vezes, quando você mais tenta controlar um resultado, é exatamente nesse momento que as coisas parecem escapar das suas mãos? É quase como se houvesse uma força invisível que reage contra a sua insistência, criando obstáculos, atrasos e frustrações. Essa experiência não é apenas coincidência. Ela mostra o quanto o controle excessivo pode se transformar em uma armadilha silenciosa que bloqueia a manifestação daquilo que você tanto deseja. Mas por que isso acontece? Porque quando você se esforça ao máximo, o universo parece não responder. A primeira resposta está no próprio ato de controlar. Ao tentar forçar cada detalhe da vida, você está emitindo uma frequência de escassez e desconfiança, dizendo sem perceber que não acredita que as coisas possam fluir naturalmente. A segunda resposta é ainda mais profunda. Quando você insiste em controlar, fecha espaço para o inesperado, para as infinitas possibilidades que o campo quântico pode oferecer. Ou seja, você limita a inteligência criativa do universo ao seu ponto de vista estreito, quando, na verdade, há soluções muito maiores do que a sua mente poderia imaginar. O paradoxo é que quanto mais você tenta segurar, mais perde. O controle nasce do medo, medo de perder, medo de falhar, medo de não ser suficiente. E o medo, quando alimentado, gera mais experiências que confirmam a insegurança que você já carrega. É por isso que tantas pessoas vivem em um ciclo de ansiedade, acreditando que precisam estar em alerta constante para não perder oportunidades. O que elas não percebem é que essa postura as mantém exatamente onde estão, presas em um estado de resistência. A chave está em reconhecer que o verdadeiro poder não está em manipular cada detalhe, mas em liberar espaço para que a vida se mova a favor de você. Quando você solta, não é desistência, é confiança. É permitir que o universo faça parte dele enquanto você faz a sua. E é justamente nesse equilíbrio que a manifestação começa a acontecer de forma natural, sem esforço forçado, sem a pressão de ter que controlar o incontrolável. Você já percebeu como, muitas vezes, quanto mais força colocamos para alcançar algo, mais distante esse objetivo parece ficar? É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais apertamos, mais rápido ela escapa. Esse é o paradoxo da força. A ideia de que o excesso de esforço não gera mais conquistas, mas sim resistência, bloqueando justamente o fluxo que poderia trazer o que você deseja. No campo da manifestação quântica, isso se torna ainda mais evidente. A energia que você emite ao tentar forçar uma situação não é a de confiança, mas a da necessidade. E essa necessidade envia uma mensagem clara: eu ainda não tenho, eu ainda não sou. Ou seja, a própria força usada para conquistar acaba reforçando a ausência daquilo que você busca. É como um círculo vicioso em que você acredita estar avançando, mas na prática está girando em torno do mesmo ponto. Esse paradoxo também se manifesta em áreas simples do dia a dia. Pense, por exemplo, em momentos em que você tentou convencer alguém com insistência. Quanto mais palavras usava, mais a outra pessoa parecia se fechar, até que você cansava e desistia. E então, em outra ocasião, sem esforço, apenas sendo você mesmo, essa mesma pessoa se abria naturalmente. Esse contraste mostra a verdade por trás do paradoxo. A força gera resistência, enquanto a leveza cria abertura. No campo energético, quanto mais você pressiona, mais vibra na frequência da tensão. E a tensão é incompatível com o estado criativo da manifestação. O universo não responde ao que você diz querer, mas àquilo que vibra dentro de você. Se a sua vibração está carregada de esforço, ansiedade e pressa, o que retorna é mais daquilo: situações que exigem esforço, ansiedade e pressa. A energia que você coloca no processo é a mesma energia que molda os resultados. Agora, é importante entender que isso não significa abandonar a ação ou esperar passivamente que as coisas simplesmente aconteçam. O paradoxo da força não está em não agir, mas em agir de maneira desalinhada. Existe uma grande diferença entre uma ação inspirada e uma ação forçada. A ação inspirada nasce do alinhamento interno, de uma clareza que traz leveza. Já a ação forçada nasce do medo de que nada vai acontecer se você não empurrar o tempo inteiro.
E aqui está a chave. A vida se move com muito mais inteligência do que qualquer plano que sua mente possa criar sozinha. O controle e a força vêm do desejo de garantir resultados, mas esse desejo se apoia em uma visão limitada da realidade. Quando você solta o excesso de força, abre espaço para que soluções inesperadas surjam. É nesse ponto que milagres acontecem, porque você não está mais lutando contra o fluxo natural, mas navegando com ele. Esse paradoxo também pode ser percebido no corpo. Quando você força um músculo além do necessário, ele se contrai, dói e até lesiona. Mas quando você alonga com consciência e entrega, o músculo se expande e ganha flexibilidade. A manifestação funciona de forma semelhante. Quando você pressiona a vida, cria rigidez. Quando você relaxa e confia, abre espaço para expansão. Muitas pessoas confundem soltar a força com perder o controle ou desistir. Mas na verdade, é justamente quando você solta que o controle verdadeiro surge, porque ele não depende mais da sua tensão mental, mas da harmonia entre você e o campo quântico. Essa harmonia se expressa em sinais sutis, coincidências, oportunidades inesperadas, pessoas certas aparecendo no momento exato. Esses são os indícios de que você não precisa empurrar o tempo inteiro, porque a vida já está conspirando a favor. O paradoxo da força nos ensina que a intensidade da pressão não determina a qualidade dos resultados. Muitas vezes, os maiores saltos acontecem quando você menos espera, em momentos de clareza e suavidade. Isso porque nesses instantes você não está tentando forçar nada, apenas está presente, receptivo e em sintonia com o que já existe. A força pode até mover montanhas, mas a entrega abre caminhos que nem mesmo as montanhas podem bloquear. E quando você começa a aplicar isso no cotidiano, tudo se transforma. As conversas ficam mais leves, os relacionamentos fluem com naturalidade, os objetivos parecem se aproximar sem tanto esforço. Isso não significa ausência de dedicação, mas sim presença de consciência. É a consciência que diferencia o esforço que paralisa da ação que liberta. Quando a consciência guia, a força deixa de ser necessária, porque a energia começa a trabalhar a seu favor. Esse é o convite do paradoxo da força. Perceber que quanto mais você tenta empurrar a vida, mais ela resiste, mas quanto mais você aprende a se alinhar, mais ela se abre diante de você. O segredo não está na força que você aplica, mas no espaço que você cria para permitir que o invisível se manifeste de forma concreta. Você já reparou que a própria natureza nunca força nada? O rio não precisa empurrar suas águas para que sigam um caminho, a árvore não precisa se esforçar para dar frutos, e o sol não faz força para brilhar. Existe um fluxo natural em tudo, um movimento espontâneo que acontece sem pressão, sem resistência. Quando entendemos isso e passamos a alinhar nossa energia a esse fluxo, entramos em um estado de harmonia onde a manifestação se torna quase inevitável. O fluxo natural da energia é como uma corrente invisível que guia a vida em direção ao equilíbrio. É a força silenciosa que faz a semente germinar, o coração bater e o universo se expandir. Nós também fazemos parte dessa mesma corrente, mas muitas vezes nos desconectamos dela ao tentar impor nossos desejos de forma rígida, acreditando que apenas a força e o controle podem garantir resultados. O problema é que, quando fazemos isso, passamos a nadar contra a maré. Estar em sintonia com o fluxo não significa viver sem intenções ou metas. Pelo contrário, significa desejar, visualizar e agir a partir de um estado de confiança, sabendo que o campo quântico responde não à sua ansiedade, mas à sua vibração real. Quando você relaxa e permite que sua energia se alinhe ao fluxo, as oportunidades surgem de forma natural, como peças de um quebra-cabeça que se encaixam sem esforço. Muitas vezes, confundimos movimento com correria. Achamos que estar ocupados o tempo inteiro é sinal de produtividade. Mas se esse movimento não está alinhado ao fluxo, ele se torna apenas barulho e desgaste. Já percebeu que, em certos dias, uma única ação simples gera resultados maiores do que semanas inteiras de esforço? Isso acontece porque, nesses momentos, você estava em sintonia com o fluxo, e sua energia foi multiplicada pelo próprio campo.
O fluxo natural da energia também se manifesta nas emoções. Quando você insiste em reprimir sentimentos, cria bloqueios. Mas quando permite que a emoção seja sentida, mesmo que apenas por alguns instantes, ela se dissolve e abre espaço para novas vibrações. Essa liberação é parte essencial da manifestação, porque a energia precisa fluir livremente para que novas realidades possam se formar. O grande segredo é que o fluxo não é algo que você cria, mas algo que você permite. Ele já existe, já está em movimento, já está conduzindo todas as coisas. Sua única tarefa é se alinhar a ele, e isso acontece quando você deixa de lutar contra si mesmo. Quanto menos resistência interna você carrega, mais facilmente o fluxo conduz sua vida em direção ao que você deseja. Imagine por um instante um barco no rio. Se você rema contra a corrente, gasta energia, cansa e avança pouco. Mas se solta os remos e deixa o barco seguir com a corrente, percebe que chega muito mais rápido ao destino, e com muito menos esforço. Essa é a metáfora perfeita do fluxo da energia. Ele já sabe para onde ir, e quando você se entrega a ele, a jornada se torna mais leve, mais curta e mais prazerosa. Estar no fluxo é também estar no presente. Quando sua mente se prende ao passado ou se angustia com o futuro, você sai da corrente e cria obstáculos para o movimento. Mas quando você respira, silencia e se conecta ao agora, sente a energia se reorganizando dentro de você. E é exatamente nesse estado que ideias surgem, soluções aparecem e a manifestação ganha velocidade. No fluxo, não há pressa. Tudo acontece no momento certo, porque o tempo do universo não é o mesmo tempo do relógio. Quando você tenta apressar, cria ansiedade. Quando confia, permite que as coisas aconteçam quando precisam acontecer. Essa confiança é a ponte entre o invisível e o visível, entre o desejo e a realização. E há algo ainda mais profundo. Quando você vive conectado ao fluxo, percebe que não é apenas alguém tentando manifestar algo, mas sim parte de uma inteligência maior que está sempre criando. A sensação é de pertencimento, de que você nunca está só, de que sempre existe uma corrente maior sustentando seus passos. Essa percepção muda tudo, porque você não vive mais na energia da luta, mas na energia da parceria com a vida. Assim, o fluxo natural da energia não é um mistério distante. Ele está aqui, agora, atravessando você, sustentando sua respiração, alimentando suas células. Quando você se conecta a ele, a manifestação deixa de ser um esforço mental e passa a ser um processo natural, tão natural quanto o sol que nasce a cada dia. Confiar no invisível é um dos maiores desafios da mente humana. Estamos condicionados a acreditar apenas naquilo que podemos medir, tocar ou comprovar. Mas, quando falamos de manifestação quântica, a confiança não é um detalhe. Ela é o alicerce sobre o qual toda a criação se sustenta. Sem confiança, a energia não encontra espaço para fluir, e a realidade escolhida não encontra espaço para se materializar. É como tentar semear uma planta em um solo constantemente revirado. A raiz não tem como se fixar. A confiança quântica não é ingenuidade nem conformismo. Ela é uma postura vibracional em que você reconhece que há uma inteligência maior operando em sintonia com sua intenção. Significa que, ao lançar um desejo no campo, você não o enterra sob dúvidas, nem o sufoca com ansiedade. Ao contrário, você permite que ele siga seu curso natural, sustentando a certeza de que o campo responde à coerência, e não à pressa. Aqui está o ponto central. Confiança é o que cria a ponte entre o estado interno e o resultado externo. Quando você duvida, a energia se fragmenta. Quando você confia, ela se organiza. É por isso que muitas pessoas se frustram no processo de manifestação. Elas fazem visualizações, repetições ou rituais, mas, no fundo, ainda vibram em desconfiança. O campo não responde ao esforço, mas ao estado dominante. Se esse estado é de insegurança, o reflexo será incoerente. Confiança é também a capacidade de soltar o controle. O impulso de vigiar cada detalhe, de verificar a todo instante se algo já deu certo, é um sinal de que a mente ainda não entregou espaço ao campo. A confiança, ao contrário,
opera em silêncio. É a energia que, mesmo sem provas imediatas, já sabe que algo está se movendo nos bastidores do invisível. É como caminhar em um corredor escuro sabendo que a porta no final está aberta, ainda que você ainda não consiga enxergá-la. Esse estado interno altera não apenas a forma como você percebe o mundo, mas também a forma como o mundo reage a você. Estudos de neurociência mostram que a confiança gera padrões de coerência cardíaca e cerebral que aumentam a clareza mental, expandem a intuição e regulam o corpo em níveis profundos. Ou seja, quando você confia, você não apenas atrai novas possibilidades, como também se torna biologicamente mais apto a reconhecê-las e a aproveitá-las. Muitos associam confiança a esperar passivamente, mas esse é um equívoco. Confiar não é cruzar os braços. Confiar é agir de forma inspirada, sem ansiedade de resultado. É tomar decisões a partir da convicção de que você já está alinhado ao fluxo, em vez de decidir com medo de perder algo. Essa diferença é sutil, mas é o que separa movimentos forçados de movimentos criativos. Outro aspecto essencial é que a confiança quântica não depende de circunstâncias favoráveis. Na verdade, ela costuma ser testada justamente nos momentos em que o externo parece contradizer o interno. É nesses momentos que a mente tende a gritar: está tudo errado, nada está funcionando. E é nesses mesmos momentos que a confiança se torna a chave que mantém o campo estável. Ao manter-se firme na frequência escolhida, você impede que os velhos padrões de medo retomem o comando. Pense na confiança como um código vibracional. Quanto mais você se âncora nele, mais rápido o campo responde. É como sintonizar uma estação de rádio. Quando você gira o botão, o som só se estabiliza quando a frequência está bem ajustada. Da mesma forma, a confiança estabiliza sua frequência. Sem ela, o sinal fica cheio de ruído, e o resultado se torna instável. É aqui que surge uma transformação profunda. Quando a confiança se torna seu estado natural, você deixa de precisar controlar o tempo, os meios ou as provas. Você simplesmente sabe. E esse saber não é mental, é vibracional. É como se o corpo inteiro respirasse a certeza de que aquilo já é real. Essa confiança não apenas muda sua percepção, mas altera a própria forma como a realidade se organiza ao seu redor. Na prática, cultivar confiança quântica significa observar suas reações internas. Sempre que surge a dúvida, o medo ou a impaciência, em vez de lutar contra eles, você os reconhece e gentilmente retorna ao estado de certeza. É um treino diário, um exercício de relembrar. A cada repetição, o corpo aprende que esse estado é seguro, até que ele se torne automático. A confiança é a ponte entre o invisível e o visível, entre a intenção e a manifestação. Ela é o que sustenta o campo até que o invisível se torne inevitável. E quando você aprende a confiar nesse nível, o ato de manifestar deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência natural do seu estado de ser. Há um momento no processo de manifestação quântica em que toda busca, toda tentativa de controlar ou acelerar, precisa se transformar em entrega. Não uma entrega de desistência, mas uma entrega consciente, aquela em que você se reconhece como parte de um campo maior e escolhe confiar no movimento natural da energia. Essa entrega é a chave que desbloqueia o fluxo criativo do universo, porque cria espaço para que a inteligência quântica se manifeste sem a interferência da mente que insiste em calcular cada passo. Entregar-se conscientemente não significa abrir mão de seus desejos ou se conformar com qualquer resultado. Significa, ao contrário, afirmar sua intenção e liberá-la no campo com confiança, sem aprisioná-la em expectativas rígidas. É como plantar uma semente. Você a coloca na terra, rega e permite que a natureza faça o trabalho invisível. Ninguém cava o solo todos os dias para verificar se a raiz está crescendo. A confiança na vida é o que garante que a semente encontrará o seu caminho. Essa entrega consciente nasce de uma mudança de identidade. Enquanto você se vê apenas como alguém tentando alcançar algo, a mente vive na ansiedade do futuro e na dúvida sobre o presente. Quando você passa a se reconhecer como co-criador, entende que o seu papel não é forçar, mas alinhar.
E esse alinhamento se manifesta na clareza da intenção e na capacidade de soltar o resultado. A verdadeira entrega não é ausência de ação, mas sim ausência de resistência. Muitas vezes, a mente associa a entrega com fraqueza, como se fosse sinônimo de perder o controle ou se tornar vulnerável. Mas, na visão quântica, é exatamente o contrário. Entregar-se de forma consciente é um ato de força interior, porque exige confiança em algo maior do que o ego. Exige a coragem de reconhecer que, mesmo sem enxergar todos os caminhos, você já está sendo conduzido na direção certa. Esse estado altera profundamente a vibração. Enquanto a ansiedade gera tensão e bloqueia o fluxo, a entrega consciente relaxa o campo, abre o coração e permite que as conexões invisíveis se formem. É nesse espaço de abertura que os imprevistos deixam de ser obstáculos e passam a se revelar como peças do quebra-cabeça da manifestação. Situações que antes pareceriam falhas ou atrasos se transformam em sinais de que o universo está organizando as variáveis de forma mais precisa do que a mente jamais poderia planejar. A entrega consciente também se conecta com o tempo. Muitas vezes, acreditamos que algo precisa acontecer em determinado prazo ou de uma forma específica. Esse apego ao tempo gera pressão, e a pressão desajusta o campo. Quando você se entrega, permite que o tempo se torne aliado. O que parecia demorado passa a ter um ritmo natural, e o que parecia impossível encontra brechas inesperadas. A sincronicidade se intensifica porque você não está mais obstruindo o fluxo com ansiedade ou controle. É importante compreender que essa entrega não é uma atitude passiva. Ela é ativa e vigilante. É escolher diariamente se reconectar ao estado de confiança, mesmo diante de sinais contrários. É agir quando sente o impulso alinhado e descansar quando percebe que está apenas tentando forçar. Esse equilíbrio cria um ciclo virtuoso, no qual suas ações partem de inspiração e não de carência. Na prática, a chave da entrega consciente se manifesta em pequenas escolhas. Em vez de insistir em repetir mentalmente a mesma dúvida, será que vai dar certo? Você respira e retorna ao estado de certeza. Em vez de se comparar ou se preocupar com o tempo, você se âncora no presente e confia que o movimento invisível já está acontecendo. Essas microdecisões reforçam diariamente o campo vibracional que sustenta a manifestação. Há uma frase que resume bem essa dinâmica: quando você solta, você abre espaço. E esse espaço é exatamente onde a vida acontece. É nele que surgem os encontros inesperados, as ideias repentinas, os caminhos alternativos que jamais teriam sido calculados pela mente lógica. É nesse espaço que o universo tem liberdade para agir. Quando a entrega consciente se torna natural, a manifestação deixa de ser uma busca e se transforma em expressão. Você não está mais correndo atrás de algo distante, você está permitindo que aquilo que já existe em potencial se manifeste através de você. Esse é o ponto em que a jornada deixa de ser esforço e se torna fluxo. A chave da entrega consciente não é apenas um último passo, mas uma forma de viver. É a prática contínua de alinhar intenção, confiança e abertura. É o estado em que você não apenas deseja criar, mas se torna o espaço em que a criação acontece. E, nesse espaço, o invisível deixa de ser mistério e se torna experiência viva, transformando não apenas o que você manifesta, mas quem você é ao longo do caminho. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe nos comentários como tem sido a sua experiência com a entrega consciente, e aproveite para se inscrever no canal. Assim você continua recebendo conteúdos que fortalecem a sua jornada de manifestação quântica.